Temam a Deus e deem glória a Ele. Verso para memorizar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Sábado, 15 de abril. O autor dinamarquês Søren Kierkegaard contou uma parábola sobre o tempo do fim que dizia mais ou menos assim: um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que aquilo não passava de uma grande piada, parte do show, nada mais, e apenas aplaudiu. Ele repetiu o aviso: saiam, saiam daqui. Mas, quanto mais enfaticamente ele os advertia, mais fortes eram os aplausos. Para Kierkegaard, é assim que o mundo vai acabar. Isto é, com os aplausos gerais de pessoas que acreditam que o fim é uma piada. O fim do mundo e os eventos que levam a isso não são, como sabemos, piada. O mundo enfrenta a crise mais grave desde o dilúvio. Na verdade, o próprio Pedro usou a história do dilúvio como símbolo do fim, alertando que assim como o mundo antigo foi destruído pela água, no fim dos tempos os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que fomos avisados sobre o que está por vir, precisamos estar preparados. Domingo, 16 de abril. Temam a Deus. O objetivo do livro do Apocalipse para a nossa geração é preparar um povo para o breve retorno de Jesus, incentivar a união a Ele para dar sua mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. Apresenta o apelo final de Deus, sua mensagem urgente, eterna e universal a toda a humanidade. Ouça Apocalipse 14:7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gênesis 22:12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Salmo 89:7. Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Provérbios 2:5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pergunta 1. Ouça o apelo urgente do apóstolo João em Apocalipse 14:7. Que instrução específica ele nos dá? A palavra grega do Novo Testamento para o verbo temer é usada aqui não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de reverência, temor e respeito. Ela transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo. É o oposto da atitude de Lúcifer em Isaías 14, 13 e 14, quando ele disse em seu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte,
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O verdadeiro temor foi visto na atitude de Cristo, que, embora existindo na forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A essência do grande conflito gira em torno da submissão a Deus. Lúcifer era egocêntrico. Ele se recusava a se submeter a qualquer autoridade. Em vez de se submeter àquele que estava no trono, Lúcifer desejava o trono. Em termos mais simples, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. E, obviamente, isso deve ser importante, pois são as primeiras palavras que saíram da boca do primeiro anjo. Portanto, devemos considerá-las atentamente. Como tem sido sua experiência de temer a Deus? Como explicar a alguém que o temor a Deus é algo bom? Segunda, 17 de abril. Temer e obedecer a Deus. O que mais a Bíblia nos ensina sobre o que significa temer a Deus? Ouça Deuteronômio 6:2. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Salmos 119, 73 e 74. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pergunta 2. De acordo com estes textos, qual é o resultado de temer a Deus? Essas passagens revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declarou que por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalismo. Declaram: tudo o que quero é Jesus. A pergunta é: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou o Jesus das Escrituras? Cristo nunca nos faz minimizar sua lei, que é a transcrição de seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. O apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé, em Jesus, a plenitude do que ele oferece.
chama-nos a temer a Deus, temor demonstrado pela fé em seu poder redentor para nos capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essas palavras de Jesus nos ajudam a entender o que significa temer a Deus? Terça, 18 de abril. Uma vida centrada em Deus. Em uma era de consumismo, quando os valores seculares tornaram o eu o centro, o apelo do céu é que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória e tornemos Deus o centro de nossa vida. Para alguns, o dinheiro é o mais importante. Para outros, é o prazer, ou o poder, ou ainda esportes, música ou entretenimentos. A mensagem do Apocalipse é um chamado alto e claro a temer, respeitar e honrar a Deus como o verdadeiro centro da vida. Ouça Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Colossenses 3:1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Hebreus 12:1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pergunta 3. O que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? A questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. É de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal, para controlar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é a cidadela do nosso ser, é a fonte de nossas ações. A palavra tenham, nessa passagem, significa permitam ou escolham. Trata-se de um ato que exprime vontade. A escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus modele nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Temer a Deus é torná-lo o primeiro em nossa vida. É fácil, em certo sentido, controlar nossos pensamentos, pelo menos quando estamos cientes de que precisamos controlá-los. Muitas vezes, o problema é que, a menos que façamos um esforço consciente para pensar nas coisas certas, nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, nossa mente caída e pecaminosa como é, naturalmente tenderá para as coisas indignas do mundo. Por isso precisamos, como Paulo disse, escolher proposital e deliberadamente pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre-arbítrio. Ouça Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como cumprir a instrução de Paulo nessa passagem?
Quarta, 19 de abril. Dando glória a Ele. Um estudo do uso da expressão "deem glória a Ele" no Antigo Testamento mostra que ela, curiosamente, muitas vezes, mas nem sempre, aparece no contexto do juízo divino. Assim como no caso da mensagem do primeiro anjo. Essa ideia também é vista em Apocalipse 19, 1 e 2. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ouça 1 aos Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 aos Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pergunta 4. Como essas passagens nos ajudam a entender um modo pelo qual podemos glorificar a Deus? De acordo com Paulo, nosso corpo é um santuário, morada do Espírito de Deus, um templo santificado pela presença divina. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele, com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nosso entretenimento e nossa interação com os outros. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo, por meio de nosso compromisso de fazer sua vontade. Isso é ainda mais importante à luz do juízo final da terra. Ouça Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta 5. Que apelo fez Paulo em relação às nossas escolhas? A palavra grega no Novo Testamento para corpo nessa passagem é somata, cuja tradução mais adequada é a totalidade de quem somos, corpo, mente e emoções. A tradução Nova Almeida Atualizada da Bíblia traz a expressão culto racional, ou seja, um ato de adoração inteligente. Em outras palavras, quando fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, nosso corpo e nossas emoções a Ele, isso é um ato de adoração inteligente. E, à luz do juízo, priorizar a obediência é uma boa ideia. Pense no que você faz com seu corpo. Como você pode ter certeza de que está, de fato, glorificando a Deus com ele? Quinta, 20 de abril. Os vencedores do Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. No entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus, em qualquer época, é por meio da fé em Jesus. O texto não traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão a fé de Jesus, o que indica algo mais. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse
às mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua em nós. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Ouça Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pergunta 6. Como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? Jesus venceu as artimanhas do diabo. Enfrentou tentações confiando nas promessas de Deus, entregando sua vontade à vontade do Pai e dependendo do poder dele. Confiando nele, também podemos ser vitoriosos. Jesus é nosso tudo em tudo, e as mensagens dos 3 anjos são sobre ele. A mensagem do Apocalipse é de vitória, não de derrota. Fala de um povo que vence pela graça de Cristo e pelo poder dele. A palavra vencer é usada 11 vezes no Apocalipse, de diferentes formas. Na visão das 7 igrejas, que representam a igreja cristã do primeiro século até nossa época, houve crentes em todas as gerações que venceram. No fim, o vencedor herdará todas as coisas. Isso não é legalismo. É a vitória por meio de Jesus, cuja vida perfeita de perfeita justiça. E somente essa vida justa é o que nos garante a vida eterna. É fé em ação. É a graça milagrosa e transformadora que muda vidas. Há coisas que você deseja vencer? Como transformar seus desejos em ação? Que passos práticos você pode dar para fazer parte dos vitoriosos do Apocalipse? Sexta, 21 de abril. Estudo adicional. Jesus, nosso sumo sacerdote, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em grego, a palavra para totalmente significa máximo completo. Jesus nos salva, devemos nos render a ele, reivindicando sua vitória para nós. Nossa fé deve estar nele, não em nós mesmos. Angel Manuel Rodrigues escreveu, abre aspas, podemos resumir a força da expressão temam a Deus como o último chamado de Deus à humanidade para escolhê-lo como seu glorioso Deus, que será vitorioso sobre o mal, que se opõe a ele, e a seu plano para a raça humana. Esse temor não se manifesta, pelo menos por enquanto, em terror e tremor, mas em alegre e amorosa submissão à lei de Deus e em adoração exclusiva a Ele. Nenhum outro poder deve ser reconhecido como digno de tal devoção e lealdade. Não há outras opções, porque o que se mostra no horizonte do conflito cósmico são ações de poderes demoníacos destinados à extinção. O temor do Senhor é, portanto, um convite divino para estar do lado de Deus no conflito
a fim de estar diante de sua presença gloriosa, preenchido de alegria em eterna comunhão com Ele. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Deus é maior e mais poderoso do que nós. Esse Deus amoroso nos julgará. Esses fatos nos ajudam a entender a ideia do temor a Deus e do que isso significa? Como evitar o legalismo em relação aos conceitos de santidade, superação e vitória? É importante entender que somente a vitória de Cristo na cruz é a base da esperança de salvação, independentemente das nossas vitórias e fracassos. Mesmo com todas as promessas de vitória sobre o pecado, por que não satisfazemos o padrão de justiça que Jesus exemplificou? Que erros cometemos em não permitir que Deus faça a obra que Ele prometeu fazer em nós?